dia, bem-vindos ao Edifique-se com Café. Nesta semana começamos na segunda-feira aqui, juntos, inspirados pela palavra, em um momento de reflexão, em um momento de trocas de ideias e também de orações, de uma mentalidade onde a gente aponta para o Senhor e busca na sua palavra direcionamento, caminho, vida. Vamos que vamos, família, bem-vindos. Aí o Vitor Santos, Duda, muito bom dia. O tema de hoje, vou escrever aqui, volte a sonhar. A minha pergunta que eu faço para você e para mim, simplesmente, qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Quando te faço essa pergunta, quando você se faz esta pergunta, ela é fácil de ser respondida, já está claro, ou de certa maneira tem alguma dificuldade de fato ter clareza sobre o seu sonho. Ou mais, você até trouxe na sua memória sonhos do passado, sonhos antigos e que você optou por não mais seguir em frente, sabe? Deixou de lado, entende que aquilo não é mais para você. Fato é que, quando criança, nós sonhamos mais, né? Normalmente sonhamos ser alguma coisa quando crescer e normalmente miramos as estrelas, né? Seja sermos artistas de cinema, de jogador de futebol, astronauta, médico, bombeiro. Nós temos sonhos. E ao passar do tempo, não sei se só comigo, enfim, com as pessoas que a gente convive, ou se é algo mais geral, a vida, né, as circunstâncias da vida, parece que vai nos machucando. E todo esse processo, muitas vezes, de decepções, de erros, de falhas, de respostas negativas, do não acontecimento daquele nosso sonho, daqueles nossos sonhos, a gente vai perdendo um pouco aquela energia e, por vezes, nós vamos deixando de sonhar. Vamos perdendo a capacidade. E muitas vezes encontramos pessoas que simplesmente, no dia de hoje, estão vivendo. Talvez deixando a vida levar. Foram tão machucados, né, por circunstâncias que, de fato, agora é o que vier. Eu vou sobrevivendo. Mas o recado de hoje está lá em Apocalipse 21:5. Jesus nos diz: eis que faço nova todas as coisas. E do fundo do meu coração, o recado de hoje que eu quero dizer para mim e para você é: volte a sonhar. É possível. De fato, se nós formos pensar, refletir sobre a história, sobre a nossa história, sobre qualquer fato até corporativo, de empreendedorismo no âmbito mais amplo que a gente possa trabalhar, nós vamos entender que tudo começa com um sonho. E nessa situação, nós sonhamos, transformamos sonhos em planos, os planos em metas, e essas metas se transformam em ações. E quando temos clareza do porquê estamos fazendo, dos nossos sonhos, seguimos em frente e nos tornamos muitas vezes imparáveis.
o que nós precisamos pensar, refletir do fundo do coração é se estamos nos dando a oportunidade de viver os nossos sonhos, ou se hoje decidimos, ou às vezes entendemos que as circunstâncias decidiram por nós e apenas estamos vivendo o sonho dos outros. Pergunto novamente, do meu coração para o seu coração: qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Escreva, assim que terminar esse nosso tempo aqui. Pegue um papel, um bloco de notas do celular, a parede de casa, não sei. Mas escreva os seus sonhos. Escreva aqueles que você talvez já tenha até desistido. Alguns não dá mesmo, né? Quando criança, tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas eu era muito ruim, não tinha nem a capacidade, entendo, na época, de aprender, né? E daí eu fui para a natação, me encontrei, fui muito feliz, não como profissional, mas durante aí a minha infância. Gostava muito de fazer o que eu fazia, tinha encontrado a minha habilidade. E tinha, né, os meus sonhos. Nós podemos ter, então, os sonhos simples, os sonhos singelos, até os sonhos mais profundos. Talvez, quando eu pergunto para você qual é o seu sonho, vem aquele sonho Big Master, ou às vezes é algo mais localizado. Fato é que, ao convivermos com as pessoas, até estimulo você também a conhecer, a perguntar. Faça hoje essa pergunta para quem convive com você. Qual é o seu sonho? Já pensou se você pudesse ser um agente de ação que possa tornar o sonho das pessoas que convivem com você em realidade? Alguns podem ter um sonho de escrever um livro, outros ter o sonho de ter uma empresa, alguns podem ter o sonho de cursar algum curso de especialização, de mestrado. Muitos têm sonhos ligados à viagem, à família, a ter filhos, a casar, a morar em outro país, em outra cidade. Muitos têm sonhos missionários, sonhos de liderar pessoas no cuidado de outras pessoas, sonhos de ministrar a palavra. Eu tinha um sonho, né, há uns anos atrás, de aprender a tocar violão e ministrar um louvor singelo, né, no ambiente em que eu vivia, na célula em que eu vivia. E, de certa maneira, em algum momento, eu tinha desistido desse sonho, porque não tinha habilidade para conquistá-lo. Mas, de repente, eu voltei a sonhar. Estou falando de algo simples e deu certo, tem dado certo. Porque na palavra de Deus, ela traz verdades e traz promessas. E um dos princípios claros está em Marcos 9:23, que diz: tudo é possível ao que crê. O sonho precisa estar ligado à nossa fé. Com o que você tem sonhado? Sabe o que pode ser? Muitas vezes nós temos sonhado com coisas que não é para nós, por isso que precisamos sempre, né, buscar na palavra, buscar em Deus, em oração, com os nossos irmãos, as pessoas mais experientes, aqueles que nos amam, que cuidam de nós. Porém, muitas vezes, os sonhos que estão aí, ó, brotando no seu coração são sonhos que o próprio Pai, o próprio Deus colocou. E quando Ele traz sonhos para nós, está alinhado ao nosso propósito, aquilo que nós temos que fazer. Volte a prestar atenção no que arde em seu coração. Ninguém constrói aquilo que nunca imaginou. Sabe o que para mim representa o sonho? É quando você quer algo, planeja algo no seu coração, brota um sonho e você começa a ver a realidade daquilo sem ter acontecido.
basicamente aqui no nosso ambiente. Excelente e poderoso dia, Antônio. Aconteceu com a FEIPAT, né? A feira de patologia. Eu sonhei em meu coração e para mim aquilo se tornou realidade antes de fato ter a possibilidade de se tornar realidade. Nós temos essa capacidade de sonhar, de começar na nossa mente. Toda empresa começou com um sonho, todo casamento começou com um sonho, todo ministério, toda grande obra. Qual foi a última vez que você sonhou com alguma coisa? Tá bom? Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração? Ou será que você deixou de sonhar? Concordam que a gente tem a capacidade de perder a capacidade de sonhar, né? Voltando à nossa infância, não haviam limites. Sonhos, eles arrebentam todo e qualquer limite. E a gente passa a viver de uma forma inimaginável na nossa mente, no nosso coração. É assim uma criança, não calcula, não tem medo. A criança, quando começa a sonhar, ela rompe a barreira das circunstâncias da vida, mas aí crescemos. Aí vem as frustrações, as más notícias, as perdas. Se tem algo que acaba com a nossa capacidade de sonhar, são os nossos fracassos, aquilo que perdemos. E diante desse cenário todo, nós podemos nos encontrar na vida adulta sem a capacidade de sonhar. Mas sonhos são combustíveis. São os nossos sonhos que nos fazem, de fato, acordar cedo, apaixonado pelo que fazemos. Enfrentar as dificuldades, perseverar. Na verdade, quando nós temos a capacidade de sonhar e vivemos pelo nosso sonho, nos tornamos esperançosos, entusiasmados, apaixonados. Quem sonha é o oposto de quem apenas sobrevive. Na boa, família, com o que você tem sonhado? Qual é o seu sonho? Você está indo na direção dos seus sonhos? Quando nós sonhamos e na boa podem nos roubar muitas coisas nessa vida. Podem nos travar de diversas formas. Porém, enquanto existe vida, enquanto estamos aqui, podemos viver com base naquilo que sonhamos, pelos nossos sonhos. E em nossos sonhos, no nosso mundo chamado sonho, nós conseguimos construir a nossa história. E é lá que começa. Porque quando a gente sonha e consegue, de fato, em nossa mente, construir e ver a realização desse sonho, ao acordarmos, ao abrirmos os nossos olhos, ao enfrentarmos o nosso dia a dia, as pessoas ao nosso lado veem apenas as circunstâncias. Um sonhador, ele vê além, porque ele já está vendo aquilo pronto. E olha só, tem um recado para você. Deus sonha para nós. Ele tem sonhos e continua. E ele é muito mais ousado e muito mais criativo do que a gente. Efésios 3:20, na versão A Mensagem, diz assim: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir
nos seus sonhos. Já fica aqui, olha, a própria palavra diz sobre imaginar, sobre sonhar. É uma capacidade que nós, seres humanos, temos. Não desperdicemos. É possível, porque tudo é possível ao que crer, porque o nosso Pai, ele é capaz de fazer qualquer coisa e muito mais ousado, muito mais criativo, muito mais profundo que nossos sonhos. Tudo começa com a capacidade de sonhar. Mas diz mais, ele faz infinitamente mais, segundo o poder que opera em nós. Então essa capacidade de sonhar é quando nós estamos ligados ao nosso Pai, quando nós estamos em oração, em relacionamento, quando nós nos permitimos viver na presença do Senhor. Ele nos transforma. E eu oro para que coloque no seu coração, assim como foi colocado em meu coração, e muito mais ainda, a capacidade de sonhar, de ter visões que aponte para o futuro. Nós vivemos a realidade do hoje. Porém, com a capacidade de viver os nossos sonhos, nós sabemos para onde estamos indo. Nós já estamos vendo aquilo pronto. Eu sei, a vida é dura. Você já sonhou tanto, já vibrou tanto, já se dedicou tanto. Anos e anos e anos passaram. E não aconteceu. E a partir daí, nós começamos a murchar e a nos proibir de sonhar novos sonhos. Hoje, tenho plena convicção que é um dia que Deus está falando no seu coração. Você sabe muito bem. Óbvio que talvez não seja para todos, mas você já parou para pensar por que você está aqui? Essa não é uma live de multidões. É uma live que eu faço do fundo do meu coração, porque eu sei que vai atingir pelo menos uma pessoa. Talvez seja você. Talvez o Senhor pediu que eu levantasse cedo, que eu preparasse essa palavra, que eu falasse isso aqui exatamente para você. Já parou para pensar nisso? Talvez você tenha falado quantos sonhos no seu coração que você não tem realizado e isso tem te frustrado. Não desista. Não pare. Na boa, se nós perdemos a capacidade de sonhar até o último dia de nossas vidas, não importa se tornarão realidade ou não. Eu estou falando sobre vivermos por nossos sonhos. Vivermos pelo fato da capacidade de nos permitirmos sonhar, de querer, de sermos gratos pelo que temos, pelo que vivemos, pelo que somos. Mas quando te perguntarem qual é o seu sonho, você tem clareza. Quando perguntarem pelo que você tem vivido, você tem convicção. Quando perguntarem qual é a sua terra prometida, a Terra Prometida é o local onde a gente encontra aquilo que o nosso coração tem sonhado. E isso não tem relação com facilidades, com ausência de lutas, de desafios. Pega a história, pega o povo que entrou na Terra Prometida e que teve que entrar no desafio da batalha. Mas eles sabiam que queriam ir e viver em uma terra que manava leite e mel. Qual é o nosso sonho? Qual é a parte do nosso coração? Porque nós temos um Deus nesse nível, Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É claro que aqui está, agrada-te do Senhor, viva uma vida na palavra, no amor do Senhor, no amor das pessoas. Mas neste processo, a própria palavra diz que Ele satisfará, concederá, tornará realidade os desejos do nosso coração. E o que seriam os desejos do nosso coração, senão os nossos sonhos?
o que tem ardido no teu coração, qual é o desejo do teu coração. E esse desejo, esse sonho, ele se transformará em muito trabalho, em muito desafio, em perdas, em fracassos, em circunstâncias que vai fazer com que você até pense em parar, em não sonhar mais. Mas hoje eu estou dizendo aqui, não pare. Volte a viver uma vida de sonhos. E começa como? Pedindo. Tiago 4,3, vocês pedem e não recebem, porque pedem pelos motivos errados. Óbvio. Qual é o seu sonho? Qual é a motivação dos seus sonhos? Quando nossa motivação está alinhada, é pelos motivos certos, reflita muito bem. Peça, Senhor, conceda-me os seus sonhos. Volte a sonhar. Ouse. Como é maravilhoso nós acordarmos e termos clareza de para onde estamos indo, com quem estamos indo, por que estamos indo. Porque estamos vivendo na direção dos nossos sonhos. Ouse voltar a sonhar. Dos sonhos mais singelos aos sonhos mais loucos e às vezes até desnecessários diante de concepções da vida que você possa entender depois de uma vida dura, vivida aí. Ouse a sonhar. Seja uma singela viagem ou um futuro profissional, familiar. Termine essa live. Ore, peça para que ative novamente a capacidade de sonhar. Não desista daqueles sonhos do seu coração, só se o Senhor mandou parar. Se não, reativa. Escreva. Pergunte para as pessoas que estão do seu lado. Como é bom viver ao lado de sonhadores. É óbvio que sonhos se transformam em planos, planos se transformam em metas, metas se transformam em ações. Vivemos no caminho do nosso propósito. Se vivemos hoje, é porque nós já sonhamos por aquilo. Ou se não, estamos vivendo os sonhos das pessoas que estão ao nosso lado, que é maravilhoso fazer parte da construção das pessoas, do sonho das pessoas que amamos. Grande Antônio Neves, aqui, olha, os sonhos movem o mundo. Mova o seu mundo. Mova a sua vida. Volte a sonhar. As circunstâncias podem estar dizendo, acabou, não dá. Sonhar não é para mim, não estou conseguindo enfrentar a realidade. Volto aqui para te afirmar e orar contigo. Ouse voltar a sonhar. Ouse falar aquilo que é o teu sonho com brilho nos olhos. Viva isso na sua imaginação, na sua mente. Transforme isso em força de ação, de oração. Ouse voltar a sonhar. É possível, família, que possamos viver os nossos sonhos e sonhar novos sonhos. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor abençoe a minha semana, a semana dos meus amigos, de todos aqui que estão acompanhando, das nossas famílias, das nossas empresas, que possamos voltar a sonhar, Senhor, por nossas empresas, por nossas profissões, por nossa carreira, por nossos filhos, por nossas esposas, maridos, enfim, nossos relacionamentos, por nosso casamento, que possamos voltar a sonhar por nossos ministérios, pela vida que vivemos, que queremos e que buscamos viver, pelos projetos que o Senhor tem colocado em nosso coração. Que possamos ser conhecidos por sermos pessoas sonhadoras, que vibram por sonhos e que trabalham muito para que eles aconteçam, enfrentando os desafios.
A palavra de Deus, a sua palavra traz que o Senhor concede os desejos do nosso coração, que o Senhor faz infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar, que tudo é possível ao que crer. E nós entendemos que os sonhos é o início e a base de tudo. Que venham sonhos no teu coração. Vamos que vamos. Forte abraço. Uma boa semana, uma semana de renovação de sonhos. Até mais. Tchau, família.